Olá, tudo bem? Estamos dando início hoje a mais um Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba. E hoje estamos aqui com a Elane, ela é lash designer. Ela tem uma história interessante para contar para vocês, porque ela é recém-empreendedora. Eu conheci ela através de um serviço que eu solicitei. Olá, Elane, tudo bem? Olá, Priscila, tudo bem e você? Tudo. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre você, qual a tua área, como que você atua, com o que você trabalha. Priscila, meu nome é Elane, né? Sou lash designer há pouco tempo. Eu sempre trabalhei no comércio, na indústria. Inclusive, meu último trabalho eu trabalhei por 8 anos. E nunca me imaginei na área da estética, na área da beleza, né? E a minha irmã, ela trabalha nessa área há um tempo. E eu já não estava muito feliz no meu antigo emprego. E eu comentava sempre com ela sobre isso, né? E num dia, num bate-papo, ela falou assim, você já viu falar sobre cílios? Você já pesquisou sobre isso? E eu nunca tinha feito em mim. Eu vi que, tipo assim, o pessoal estava fazendo muito, era uma área que estava crescendo bastante. Está crescendo a parte da estética, né? Crescendo bastante. Mas eu nunca tinha me aprofundado, né, sobre esse assunto, né? Até que eu resolvi fazer em mim primeiro, fiz. Depois eu fui assistir alguns vídeos para entender sobre aquilo e foi amor à primeira vista. Faz pouco tempo, mas é muito... eu já amo a profissão e amo mais ainda o que eu trago para as mulheres. Olha que maravilha. Qual que era a área que você atuava antes? Assim, era totalmente diferente? Totalmente diferente. Eu trabalhava em indústria, trabalhava no comercial de uma indústria. Confesso que eu não gostava, não gostava. Eu acho que a minha profissão hoje não deixa de ser um comercial, porque eu preciso vender o meu serviço, mas é totalmente diferente. O atendimento, você está vendendo, querendo ou não, você está vendendo com amor, né? Não Exatamente. Que você não estivesse, mas é igual aquilo que a gente fala, se você está num ramo que você gosta, se você está fazendo aquilo que você ama, você trabalha com um diferencial, Exatamente. Você trabalha mais alegre, parece que você trabalha mais feliz, né? Então, você não tem aquele compromisso de levantar às 6, 7, 8 horas da manhã, lá vai eu de novo para aquele serviço, entendeu? Aquele cumprimento de tarefas que, tipo, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que almoçar, eu tenho que vender, eu tenho que atender, eu tenho que sair 6 horas, sabe? É diferente você estar num CLT que você tem que cumprir tarefas. Exatamente. Do que você estar no seu negócio e você determinar as suas tarefas. Totalmente maçante, né? Totalmente. Você não tem tempo para nada. Fora que você não tem vida. Não tem vida. A gente que é mãe, né? Filho pequeno, a criança cresce e você nem vê. Porque você chega em casa, tem uma rotininha ali, logo a criança está dormindo e vai assim sucessivamente, né? Dia após dia. E, Elane, eu gostaria de comentar com você assim, para quem não conhece, nós nos conhecemos recentemente. Estava para inaugurar o Mulheres Empreendedoras e eu falei, me falaram, Priscila, por que você não coloca cílios? E eu falei, mas eu colocar cílios, nunca me vi com cílios no rosto. Tá crescendo essa área, mas tem muitas pessoas ainda que têm essa insegurança. Então eu falei assim, eu tinha essa insegurança. Vai ficar muito falso, não combina comigo. E foi aonde nós nos conhecemos. E através deste conhecimento que nos foi apresentado, que algo muito marcante ficou entre eu e você. Então foi aonde eu falei, eu preciso chamar ela para Mulheres Empreendedoras. Porque ela tem uma frase, ela tem uma sacada, ela falou uma coisa que me marcou demais. Eu queria que você comentasse e contasse para as pessoas como que a gente se conheceu. Naquele dia, eu lembro até o dia, foi numa quarta-feira. Como eu comentei com você, eu já não estava mais feliz no meu antigo emprego. Sou eternamente grata a Deus e ao meu ex-chefe que me deu essa oportunidade quando eu precisei. Mas eu já não estava mais feliz, eu já não estava tendo o resultado que eu queria entregar para ele e eu também acredito que ele já não estava mais feliz com o resultado que eu estava trazendo. E eu já estava fazendo cílios em paralelo à noite depois do trabalho. E a Gisele, né, me passou o seu contato, ela comentou, né, que você queria fazer os cílios, a gente conversou um pouquinho ali, você me falou que você queria, o que você tinha medo, e eu te expliquei certinho como que funcionava, foi muito bem explicadinho, tudo como certinho. Funcionava, como que a gente iria fazer ficar o mais natural possível do jeito que você queria. Então, eu sempre falava com Deus, pedindo para Deus
um sinal, que ele falasse comigo através de pessoas, através de acontecimentos. E eu falava, meu Deus, talvez o Senhor está falando comigo e eu não estou enxergando. E naquele mesmo dia, descendo a rua do meu trabalho, eu pedindo, clamando para Deus falar comigo. E naquele dia aconteceu muitas coisas. Muitas coisas. Aconteceu ali na parte da manhã uma cobrança que eu não estava... eu não conseguiria atender aquilo que ele estava me pedindo. Talvez um esgotamento emocional no seu serviço, um cansaço físico e emocional. Eu estava me sentindo numa panela de pressão, que a qualquer momento eu ia explodir. Tanto em casa, a gente que é mãe também, a gente se pressiona muito, né? Para fazer tudo muito perfeito. E aí, aquele dia, você fechou comigo. E você foi a minha primeira cliente. Minha primeira cliente. Eu falei, meu Deus, era isso que eu precisava. Era disso. Porque, e aí, quando eu fui te atender, o seu esposo até me perguntou, né? Onde você trabalha? Eu falei, onde eu trabalhava até hoje, né? Exatamente, você falou assim, até hoje, porque eu acabei de pedir demissão. Foi. E você foi onde você contou que você pediu a conta no momento que, tipo, nós ligamos, conversamos, fechamos e foi onde você falou que você teve um poder de decisão ali. Foi com muito medo, eu tinha muito medo, né? Muito medo. Eu acho que todas as pessoas que têm, que querem empreender, que trabalham CLT, que tá ali naquele comodismo e quer empreender, tem muito medo. Mas eu falei, eu vou com medo mesmo. E meti o pé no balde e fui. Sem poder financeiramente falando, mas fui. E falando exatamente nisso, como é que tá a panela de pressão hoje? Nossa, parece que saiu um elefante das minhas costas, né? Eu me sinto muito mais leve, muito mais feliz. Eu tenho mais paciência, né? Eu tenho mais momentos com a minha filha, com a minha família. É totalmente diferente. Não querendo dizer assim para as pessoas, todo mundo vai abandonar seus empregos e correr atrás. Não, né? gente, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas não. É assim, é igual nós estamos conversando. Se você tem um sonho, se você tem a capacidade de ir atrás dele e se dedicar, vai, né? Não se impeça, não se bloqueie, não se sabote. Então, assim, em relação a isso, eu tenho total consciência que foi uma escolha que possivelmente amanhã ou depois você vai olhar para trás e você vai falar, caramba, eu fiz a escolha certa. Era isso que eu precisava. Era aquele primeiro passo, entendeu? Então, assim, essa decisão que você tomou, eu tomei alguns anos atrás. E eu tomei com medo. Igual você falou, foi com medo, porque financeiramente eu não tinha condições. Então, assim, quando vou contar um pouco da minha história em relação a isso. Quando a Priscila pediu demissão do serviço dela, a Priscila chegou e falou assim, eu estava com uma pressão psicológica muito grande, filho pequeno, filho com diversas doenças que acontecem de normais quando é criança. A Priscila estudando, a Priscila em faculdade, a Priscila em trabalho, a Priscila chegando meia-noite em casa, saindo 5 horas da manhã, então a Priscila não tinha vida. Então foi onde eu cheguei e falei assim, não dá mais pra mim. Pedi a minha demissão, conversei com meu chefe quis me oferecer a mais o salário pra mim continuar. Eu falei, não, o problema não é o financeiro. O problema é, eu não tô tendo tempo, eu não estou feliz, eu não estou vendo meu filho crescer. Então, assim, foi onde eu pedi esse meu afastamento, essa minha demissão. E foi onde eu conversei com meu esposo e falei, agora vamos nos dedicar ao nosso? Porque a agência estava crescendo e não tinha pessoas para trabalhar. Tava ficando muito sobrecarregado para ele e eu ajudando outras pessoas. Então, assim, foi onde nós dois juntamos e hoje nós temos a agência Criade. Só que, assim, para dar esse primeiro passo, e o medo que eu tive? Eu tive um medo tão grande quando eu fui sair de um CLT, que você tem um valor de salário seguro, você tem um benefício, todo dia 5 você recebe. E no próximo mês, como é que vai ser? Porque eu pedi demissão. Agora é eu que vou ter que correr atrás dos clientes. Porque, querendo ou não, se você tá num CLT, se você tem cliente ou se você não tem, você recebe o seu salário. Ao menos que você ganhe por comissão, que já é outra coisa. Então, assim, ali não. Ali eu tive que correr atrás dos clientes. Então, assim, deu medo. Porque o primeiro mês eu não tinha cliente nenhum. Eu não tinha ninguém. Eu tinha que pagar a faculdade, eu tinha que pagar a van, eu tinha que alimentação. Então, assim, esse meu medo eu passei no início. Então, assim, é um medo constante, mas o medo evolui as pessoas. Foi onde você levantou e fala, agora tá na hora de você buscar. Esse seu medo inicial,
que faz você levantar. Como que é pra você, tipo, ir atrás de um cliente? Eu acho que tem uma frase na minha biografia que fala assim, se você acredita, você pode. E é mais ou menos isso que você está falando. Todo dia 5, todo dia 20, quando você é CLT, o dinheiro está ali na sua conta. Só que quando você vai empreender, é como se tivesse um pitbull correndo atrás de você. Você precisa correr. Você precisa correr atrás dos clientes. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, você precisa correr. Então, esse começo é difícil. Tanto a parte técnica, quanto o posicionamento nas redes sociais, que cresce a cada dia, que hoje é tudo muito virtual. E a concorrência? A concorrência. Você está se destacando. Exatamente. Então, essa parte da captação de clientes é o mais difícil. É bem complicado. E isso assusta um pouco no começo. Mas não pode deixar isso te abater e tem que continuar, tem que seguir. E ter pessoas próximas de você que te impulsiona, que te empurra e acredita em você que vai dar certo. Porque se você fica do lado de pessoas que não, isso não é profissão para você, isso não te dá dinheiro, volta a trabalhar, o seu dinheiro está garantido. Então, isso pesa bastante também. Você tem que ter um livramento, na verdade, Exatamente. né? Esse tipo de pensamento, querendo ou não, é muito familiar. Muitas pessoas da família, eu já passei por isso, muitas pessoas da família, você é louca. Você vai sair do seguro para você ir pro indeciso? Você vai sair do certeiro para você o talvez? Então, assim, foi um passo que eu dei. Eu tinha uma pessoa do meu lado, eu tenho uma pessoa do meu lado que é um parceiro muito grande, que ele confia mais em mim, às vezes, do que eu em mim mesma. Então, assim, ele é uma pessoa que sempre me dá aquele empurrão e que me abriu os olhos em vários momentos. Então, essa parte que você falou de se afastar de pessoas que às vezes te tornam para baixo, ou às vezes não tem a confiança que você tem em você mesma, ou às vezes não te dão aquele empurrão de credibilidade, vai, acredita, confia, você consegue. Então, assim, tem esses e esses momentos. Então, essas pessoas que te dão aquele empurrão são as melhores que você pode ter ao seu lado. Com certeza. Deixa eu perguntar para você, depois que eu fui sua primeira cliente, como que foi as outras pessoas que você atendeu? Como foram os outros atendimentos? Passou aquele nervosismo? Não que você... Não estava, viu, gente? Eu nem sabia que eu era a primeira cliente dela. Nem passou nervoso. Eu nem te confessei isso na hora. Nem contou nada na hora, né? Mas assim, como que é em relação assim? Passou esse nervosismo? Passou o próximo cliente? E aí? Passou, já foi totalmente diferente. Antes de você, você foi a minha primeira cliente que me pagou pelo meu serviço total ali. Antes de você, eu tinha feito modelos, né? Que a gente faz as modelos para portfólio e tal. Eu lembro que foi até engraçado, a minha primeira modelo após o curso, eu não tinha recursos, eu não tinha minha maca ainda, não tinha minha cadeira, não tinha uma ring light com uma luz forte. Eu atendi ela na minha cama, sentada num puff. Nossa. Com os materiais que eu tinha recebido no curso. Eu tremia tanto, mas eu tremia tanto que eu fiquei até com medo de machucar a mulher, né? Tremia demais, a minha mão suava demais. E aí chegou, tipo, na metade do procedimento ali, mais ou menos, a minha coluna tava doendo demais. A minha coluna tava doendo demais. E eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo? Me ajuda. Onde que eu enfiei o meu dinheiro? Porque eu tinha feito o curso, né? Será que é isso mesmo que é pra mim? E assim, ser lash design, a pessoa ela precisa ser muito calma, ela precisa ser muito paciente, porque é um trabalho muito minucioso. É 1 a 1, né? 1 a 1, você precisa separar fio por fio, colar fio por fio, então você tem que ter muita paciência. E eu sou super tranquila. Mas, então, assim, foi até engraçado de lembrar, sabe? Quando ela saiu, eu ajoelhei no chão, mas eu chorava. Mas eu chorava tanto, eu falava, meu Deus, não é isso. O que eu tô fazendo aqui? Onde eu me amarrei? Onde eu enfiei meu dinheiro, né? Do curso, tudo que eu tinha acabado de fazer. Mas eu falei assim, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. É difícil? É difícil. Não é só a pessoa deitar lá na sua maca e você colar cílios. Não é só isso. É muito difícil. Tanto a técnica, quando você pega a técnica, você vai. Mas tem muita coisa envolvida. A pessoa, quando ela deita ali, ela fecha o olho, ela nem imagina o que você tá fazendo. Ela nem imagina o que tem por trás. E ela não imagina como é que fica a autoestima dela, né?
Em relação à parte da autoestima, como é que é para Exatamente, você um cliente seu vir de uma forma, sair de outra? Eu acho que isso eu falo por mim. A minha experiência, quando eu fiz os cílios a primeira vez que eu me olhei no espelho, eu falei, gente, que sensação é essa? Eu preciso transmitir isso para as pessoas, mas de que forma? E aí, assim, é mais... Quando você trabalha com amor, quando você coloca dedicação naquilo que você faz, o dinheiro é uma consequência. É claro que a gente trabalha pelo dinheiro. Tudo é movido a dinheiro. Mas o que a pessoa sente quando ela olha no espelho é muito gratificante. Muito, você olhar muito aquele olhar diferente da pessoa, aquela emoção que ela sente. É. Eu falo pra mim, porque assim, eu falei, eu nunca tinha colocado uns cílios. E eu falei, nossa, que mulher é essa? Eu fui no espelho de casa e ficava assim, piscando e olhava e tal, falava assim, nossa. Aí eu chegava e falava assim, que diferença que faz? E você fala assim, é só uns cílios. Não é só uns cílios. É toda a harmonização do seu rosto, porque o estilo dos cílios que você coloca, com o estilo de roupa que você tá vestindo, com a forma como que você vai se transmitir para as outras pessoas, porque hoje em dia, querendo ou não, o nosso visual, ele é o nosso primeiro cartão de visita. Uhum. Então, assim, tem vezes que eu falo assim, eu conheço pessoas que colocaram cílios que você olha ela uma vez, você olha ela 2, 3, você fala, nossa, parece que aquela pessoa tá evoluindo cada vez mais. Mas você fala, é só uns cílios? Não, gente, não é só uns cílios. É uma mudança que vem de cabeça, de você se auto-reconhecer, de você se auto-elogiar, de você cuidar de você mesmo. Então, assim, eu falo por mim. Eu estou aos pouquinhos tentando cuidar de mim mesmo. Então, assim, é cabelo, é maquiagem, é unhas, que eu não tinha unhas compridas, questão de uns cílios. Então, assim, acho que essa parte de você cuidar da pessoa, cuidar da autoestima da pessoa é extremamente importante. Sim. E são pessoas que às vezes não enxergam isso, né? Você fala assim, uma lash designer, quanto que ganha? Ganha pouco. Tem que trabalhar muito. Mas e toda a dedicação que teve por trás? E toda a sua técnica, todo o seu conhecimento? Igual você falou, você ficou horas com as costas aqui atendendo. Você não teve que comprar uma maca? Você não teve que comprar equipamentos? Como é que foi essa parte de agora eu preciso me dedicar? Porque assim, igual você falou, né? Tem toda essa parte aí do investimento, tudo. E as pessoas falam, não ganha. Eu falo assim, com propriedade. Se eu atender uma cliente por dia, eu ganho o dobro do que eu ganhava na empresa trabalhando de 7h30 a 5h30. Entendeu? Tem todo o investimento? Tem, mas isso depois vai vir como um lucro para mim, né? E eu não me arrependo. Nem um fiozinho de cabelo. Não me arrependo. Acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Olha que bom. Imprevistos acontecem, né? Imprevistos acontecem, mas a gente segue. Vamos falar deste imprevisto em especial que eu conversei com você, que você sofreu um acidente recentemente. Sim. Está afastada para poder estar trabalhando em relação a isso por causa do seu tratamento, mas estar parada no trabalho, você falou para mim que você não está parada? Não estou parada. Inclusive, tem uma pessoa, uma profissional na área, o nome dela é Giovanna Maimone. Ela é uma inspiração para mim, tanto de vida quanto de profissional de lash design, porque ela é fera nos cílios. E no terceiro dia, depois do acidente, eu estava assistindo uma live dela e eu escrevi lá, ela falou que uma pessoa ia participar, né? E eu falei, eu quero. Eu escrevi lá, eu quero nos comentários, com a cara toda arregaçada. Com a cara toda arregaçada, eu falei, ela não vai me chamar. Tinha mais de 300 pessoas na live. Ela me chamou. Eu não acreditei, eu fiquei assim, lá chocada. Vai você com o rosto, chocada, né, todo ralado. A hora que eu abri a câmera, ela fez uma cara tão engraçada. Ela, meu Deus, o que aconteceu com você? E aí, no nosso bate-papo ali, eu falei pra ela, né, Tava nessa transição de sair de uma empresa Exatamente, e falei pra ela o que eu estava fazendo, né, que eu tava parada dos meus atendimentos, mas eu precisava me posicionar melhor no Instagram. Então, eu tô estudando. Eu falei pra ela, eu tô estudando. Ela falou, é isso mesmo. Enquanto você tá com a sua mão parada, faz postagens, dicas, curiosidades, porque
fica muito maçante você ficar colocando só antes e depois no Instagram. Você tem que se posicionar, você tem que mostrar quem é você. Exatamente. Porque se as pessoas não conhecerem você, como é que elas vão confiar no seu trabalho? Porque muita gente entra lá no Instagram, tem um logo ali na biografia e só foto de antes e depois ali. Aí fala, mas quem que é essa pessoa? Quem é? Então, eu tô tentando colocar mais ali o meu rosto, ali no meu feed, falar mais de mim para as pessoas, porque pessoas se conectam com pessoas. Para as pessoas se identificar comigo, primeiro, para depois fechar o meu trabalho, comprar o meu serviço, né? Então, eu não estou parada. Eu estou em constante evolução de estudos e fazendo as minhas postagens no Instagram, para não parar. E tá certinho em relação a isso. Por quê? Hoje em dia, as redes sociais é o boom do momento. Querendo ou não, tudo você encontra nas redes sociais, tudo você encontra no Instagram, no Facebook, no Google. Então, assim, essa sua área de Leste, que você tem que mostrar o seu trabalho, um antes e depois, que não é só o antes e depois, é você explicar, é você dar dica, é você fazer toda a configuração do rosto. Então, assim, essa parte sua de posicionamento que você está tendo agora, isso atrai clientes porque eles criam essa conexão com você. Em relação a isso, você já teve alguma pessoa que chegou em você e falou assim, Elani, eu gostaria de fazer um trabalho, mas eu gostaria de conhecer você em primeiro lugar. Você teve esse lado que a pessoa primeiro quis conhecer você do que conhecer o seu lado profissional? Não, porque desde antes de estudar mais sobre isso, eu sempre apareci muito. Então bom. Eu sempre gravei muitos stories e eu tento ser o mais eu possível, né? Ali a minha essência, a Elani que é pessoal, eu sou profissional também. Então, por exemplo, até quando as clientes chegam para atendimento, elas são bem fechadas. E aí, com o meu jeito de ser, quando eu tô no meio do procedimento, elas já estão falando até da vida pessoal delas, entendeu? É uma forma de atendimento diferenciada, né? Tem que ter essa conversa, esse relaxamento, né? Exatamente. É um momento que a pessoa tira para ela, né? A vida é tão corrida, tal. São 2 horas. É bastante tempo? Mas são 2 horas. Então, a pessoa precisa tirar aquele momento ali para ela relaxar. Ela fica ali com os olhinhos fechados. Então, eu sempre estou buscando também alternativas para, não sei, alguma coisa nos lábios da pessoa. Enquanto eu estiver atendendo, a pessoa tá ali hidratando os lábios dela. Rolinho de massagem no rosto da pessoa para fazer um atendimento diferenciado, porque isso conta muito. Eu gosto de ser tratada assim. E eu quero que as minhas clientes sejam tratadas assim. Excelente. Excelente posicionamento. Por quê? Hoje em dia, igual nós estamos falando, a concorrência, ela vem, se você não estiver preparada, ela te atropela. Então, assim, em relação a isso, você está se preparando com conhecimentos, cursos e um atendimento diferenciado, que é o essencial para você se destacar no mercado. Como que você se vê daqui, digamos que você vai tirar o G daqui 3 meses? Eu falo que as pessoas, as lash design, não vamos pensar que elas são concorrentes. Vamos pensar que elas são parceiras de profissão. Mas é claro que umas se destacam mais que as outras. No conhecimento, no atendimento, né? Eu acho que você precisa atender uma cliente ali a primeira vez, você precisa fidelizar ela, porque através dela vai vir mais uma, e mais uma, e mais uma. Né? E assim você vai montando ali a sua cartela de clientes. O sol nasce para todo mundo, né? Tem bastante lash em Indaiatuba? Tem bastante, mas também tem cliente, tem bastante clientes. E nem se eu quisesse eu conseguiria atender todas as mulheres de Indaiatuba. Não tem nem como, né? Não tem como. A minha agenda ia ter que ser bem grande. Mas eu prefiro pensar assim. Tem clientes para todo mundo, o sol nasce para todo mundo e cada uma tem as suas clientes. Eu acho que o seu jeito de ser, você atrai pessoas como você, né? Então, cada uma tem a sua cartela, cada uma tem as suas clientes. E, assim, eu tô com muita sede de voltar, sabe? De voltar logo. Ficar nativa, né? Sabe? É muito ruim você ficar parada. Tipo, igual, não estou parada ali nos você meus não está exercendo a minha profissão, né?
mas não estou parada. Mas estou com muita sede, sabe? De voltar. Sim. Hoje eu atendo num estúdio, em parceria, num estúdio. E as meninas me mandam mensagem, volta logo, isso me atiça mais ainda. E como que é isso? Você sair de visitar o cliente ou você sair da sua residência? E como que é estar num estúdio? Agora você tem um estúdio, mesmo que a parceria, você tá lá. Como é que é essa dedicação assim? Nossa, agora eu tenho um espaço meu. Eu tenho a minha maca, eu tenho as minhas coisinhas organizadas. Como que foi a primeira vez que você entrou no estúdio, assim, que você... Priscila, eu falo que assim, nesse começo, como eu disse antes, a captação de clientes é um pouco difícil. Até uma dica para vocês que estão começando agora. A gente precisa estar onde tem uma movimentação de pessoas, né? Então, mesmo eu não tendo clientes naquele dia, eu estou lá. Porque as pessoas que entram ali, elas estão me vendo, né? Tipo assim, e se acontecer? Eu tenho tempo agora, você consegue fazer meus cílios? Entendeu? Então, é diferente. É diferente de você estar atendendo dentro da sua casa. Porque eu comecei atendendo na minha casa, era um quarto dentro de casa. Então, não sei, não passa credibilidade. E você estando num lugar comercial é bem diferente. E o pessoal lá me acolheu. As pessoas te olham até diferente, né? E é no estúdio da Daniela Barbosa, uma pessoa incrível. Me sinto bem em casa, sabe? Um pessoal que me acolheu muito bem. E tá sendo bem gostoso, tá sendo uma experiência bem legal. E teve aquele primeiro contato com o seu próximo cliente, assim, que você atendeu lá no estúdio. Como é que foi, assim, esse diferencial de você ver a maca ali tudo arrumadinho, você olhar pra sala, a pessoa ali, você falar, olha onde eu cheguei, e não é aqui que eu quero parar. Então, assim, como que foi esse primeiro atendimento seu no estúdio? Foi totalmente diferente, né? Parece que soa mais profissional, né? Do que você tá atendendo em casa. Soa mais profissional. E ver as minhas coisas ali, tudo arrumadinho, que eu comprei com o meu suor, porque os materiais, eu só uso materiais de qualidade, não são baratos. Então, eu olhei para tudo aquilo ali, foi eu que comprei. Né? E a cliente ali era do estúdio. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Só que eu não quero parar aí. Eu quero ter o meu espaço. O meu espaço. Já tá se planejando assim? É que agora é recente. Mas você já tem um planejamento de como você gostaria? Tem. Como você quer? Tem. O que você quer atender? Você quer só ser a Leste, mas você quer ampliar para as outras áreas, quer fazer mais designer, quer fazer alguma coisa relacionada à estética facial geral. Você já pensou nessa possibilidade de amplitude? Já. Eu já tenho tudo em mente. Eu quero uma sala, né? Eu quero ter a minha sala, o meu espaço. E tem muitas pessoas que ainda têm esse tabu, esse bloqueio aí na extensão de cílios, né? Então, tem uma técnica que se chama lash lifting, que deixa o seu cílio mais curvadinho, mais escurinho, só que são os seus cílios mesmo, não é uma extensão. Então, eu quero me aprofundar e quero também o design de sobrancelha. Porque não deixa de ser ali uma venda casada, né? A pessoa veio fazer os cílios, você não quer aproveitar e já fazer a sua sobrancelha? Você tá aqui, é rapidinho. Então, design de sobrancelhas também. Bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta agora pessoal. Como que é a Elani, mãe, trabalhadora, empreendedora, a que levanta, a que tem que sair, a que tem que cuidar? Conta um pouquinho sobre você. Eu sou uma mãe muito coruja, muito coruja. Minha filhinha tem 2 anos e meio. E eu acho que a partir do momento que você é mãe, é tudo por eles e para eles, né? Então, eu acordo todos os dias cedo, pensando eu acho que principalmente na minha filha, né? Claro, na minha família, meu marido e tal, mas é tudo para ela e por ela. Então, eu falo, eu quero me aprofundar, eu quero me especializar, eu quero ser uma lash designer de sucesso aqui em Indaiatuba, eu quero ser reconhecida para eu poder proporcionar o melhor para minha filha e para minha família. Olha que bacana. E tem algum objetivo que você queira já de médio a longo prazo, assim, digamos assim, quero comprar um carro, quero trocar um celular, quero investir num estudo melhor para minha filha? Você fez esse planejamento já de como você quer para a tua vida pessoal? O mais próximo nós estamos prestes a receber a nossa casa. Olha que maravilha. Esse é o meu objetivo mais próximo, mobiliar a nossa casa. Deixar
mais a nossa cara possível. Depois uma troca de carro, um celular melhor, até porque o celular é uma ferramenta para o meu trabalho também, né? Para eu tirar fotos boas, tudo. E com certeza estudo para minha filha, né? Nos próximos anos, ela é pequenininha ainda. Eu acho que viajar. Ai, meu Deus, todo mundo que trabalha merece um descanso, merece viajar, né? Isso foi uma das coisas que nós paramos recentemente, até por causa que teve a pandemia. Então, eu saí do meu emprego antes da pandemia, bem antes, assim, e veio a pandemia, então nós não conseguimos aproveitar tanto a nossa vida em relação a isso, até por causa de viagens, de custos e tudo. Passou-se um período da pandemia, ano passado, ainda assim, querendo ou não, tinha uma alta taxa de contágio, mas já era média, até por causa das vacinas e utilização de máscaras. Então, foi uma coisa que eu realizei. Nós fomos viajar, em família. Eu, meu esposo, meu filho. Meu filho agora é já um pouco maiorzinho, já com 11 anos. O último passeio que ele teve em família, ele tinha 3, 4 anos. Nossa, bastante tempo. Então, assim, eu não tinha esse tempo para me dedicar à minha família. Então, quando eu virei essa chavinha e nós tivemos a oportunidade de fazer a nossa primeira viagem, foi algo que eu marquei muito para mim. E é uma coisa que eu quero hoje colocar como objetivo. Eu quero, pelo menos uma vez no ano, a cada tanto tempo, fazer uma viagem em família, fazer alguma coisa em família. Porque a educação que hoje eu dou pro meu filho é o que eu quero que ele se torne amanhã. Então, assim, esse é um pessoal meu, né? Igual você falou, da realização com a sua filha. Você teve, no seu particular, no seu crescimento em família, que você falou que a sua irmã te ajudou bastante em relação a isso, aquele apoio que ela te deu, aquele apoio emocional. Como que foi esse lado familiar seu na parte de empreendedorismo? A minha família a gente sempre foi muito unido, assim, muito um ajudando ao outro. E a minha irmã, claro, que já estava na área, ela tem essa visão de como está crescendo, né? A área da estética está crescendo cada vez mais. E o meu esposo, claro, que ele sempre me apoiou muito nas minhas decisões, né? Então, em relação à família, eu sou de Minas, eu não sou daqui. Então, assim, aqui em Indaiatuba eu só tenho meu pai, minha mãe, minha irmã, fora o meu marido, e alguns poucos primos. O restante está todo mundo lá. E é muito longe, então a gente não tem muito aquele contato próximo. Então, são eles com quem eu tenho que contar. E eu sempre tive muito apoio da minha família, muito. E isso, com certeza, contou muito na minha decisão. Saber que, se desse ruim, eu tinha com quem contar. Isso é extremamente importante. Com certeza. Por que a gente pergunta? Porque é igual como falamos no início. Tem as pessoas positivas, as pessoas negativas. Depende de quem está do nosso lado. Às vezes conforme vai ser o nosso sucesso. Não que eu digo pra gente se importar com as opiniões dos outros alheias. Não. Mas, querendo ou não, aquela pessoa sempre vai estar ali no seu ombro. Ou ela vai estar te pesando, ou ela vai estar tirando o calo. Então, assim, como você tem esse apoio por trás, tanto familiar, estrutural, em geral, digamos assim, como é que, em relação a esse apoio, a você estar no estúdio, a você estar tendo esse crescimento inicial agora de clientes, como que você se vê como uma empreendedora? Você pretende abrir a tua empresa? Você pretende... Eu sei que você já tem um logo, você fez o primeiro passo, que é essencial, você declarar a tua marca, o teu nome. Você está estudando para isso. Como que é o seu lado empreendedora? Como você se vê como empreendedora? Eu já tenho o meu MEI, já tem tudo certinho, já está aberto há um tempo, né? Tenho o meu logo, a minha marca. Eu acho que esse ainda é uma parte que eu preciso me aprofundar mais em relação a finanças, acho que engloba tudo isso, né? Nota fiscal. Então, esse é um ponto que eu ainda preciso me aprofundar mais. Exatamente. Eu tenho um contador que cuida do meu CNPJ na parte de declaração. Inclusive, agora eu precisei da entrada no INSS, então eu tive uma pessoa para me auxiliar. Então, eu ainda tenho, né, o contador para me auxiliar. Mas, assim, eu sou bem leiga no assunto. Totalmente. Eu fiz essa pergunta exatamente por isso. Como você está começando agora essa parte inicial de empreender, o que é Mulheres Empreendedoras? Nós fazemos essa troca de conexões. Dar dicas, auxiliar, ajudar. Às vezes eu não sei fazer, mas eu sei quem pode te ajudar. Às vezes eu não sei como dar o primeiro passo, mas tá o telefone aqui de quem vai te dar o seu primeiro empurrão. Então, assim, isso é interessante porque você, como uma recente microempreendedora, falando: eu estou me especializando, mas eu ainda
estou me capacitando, estou precisando de ajuda. Todo mundo hoje em dia precisa de uma ajuda. Sim. Precisa de uma gestão, precisa de um auxílio. Então, assim, é interessante você falar isso porque outras pessoas podem estar assistindo, podem estar vendo e pode falar, caramba, eu não tenho um MEI. Eu não tenho uma marca. Como é que eu vou criar um empoderamento? Como é que eu vou criar o meu perfil? Como é que eu vou me destacar diante das concorrentes? Então, assim, é interessante você repassar essa informação, porque você, iniciando agora, tem pessoas que, às vezes, já está há mais tempo e nunca teve. Tem pessoas que, às vezes, fazem design de sobrancelha, ou é uma lash, ou é uma maquiadora, ou faz massagem, e nunca se preocupou com isso. E igual você falou agora, você precisou de um auxílio, e você teve como contar. Exatamente. Querendo ou não, é um auxílio. Ah, mas eu me acidentei. Tá, mas você tem auxílio em INSS através do seu MEI, através do seu microempreendedorismo. Basta você buscar informações. Então, assim, em relação a isso, é muito importante você falar. Eu queria que você contasse agora um pouquinho mais sobre os seus serviços. Como que você trabalha, quando uma pessoa vai lá até você, qual é o primeiro passo, o que você analisa no rosto da pessoa. Eu tenho medo de fazer, como é que você me tira esse medo, como é que é em relação aos serviços? Essa é a dúvida que a maioria das meninas tem. A maioria das clientes que eu atendi hoje foi a primeira vez que fizeram e voltaram. Então, é prova que ficou natural da forma com que ela queria. Então, a cliente chega, eu pergunto para ela, qual é o seu desejo? O que você tem vontade em relação aos cílios? Talvez ela viu uma foto na internet, mas o cílio dela não comporta, né? Os cílios dela é fininho, então ela vai me falar o que ela tem vontade. Se não der, eu vou apresentar uma opção para ela. Falar, gente, os seus cílios é assim, a gente pode fazer assim. O que você acha? Se não, se tiver tudo ok, a gente faz toda a análise do rosto e do olho da pessoa. Existem olhos afastados, olhos juntos, olhos grandes, arregalados, olhos redondos, olhos cerrados, pálpebras caídas. Você então, faz toda tudo uma análise isso, então, do rosto. Exatamente. E tipos de cílios também, porque tem cílios que pode aguentar ou não, alguma coisa assim. Porque assim, não deixa de pesar, né? É um cílio de sintético em cima do seu cílio natural. Então tem gente que tem um cílio mais fininho, pode ser que ele não vai aguentar. Ela quer um volume russo, digamos assim, que é aquele volumão. Bem grandão. Então ali são de 5 a 6 cílios artificiais no cílio dela. Então, o cílio dela é fininho, não vai comportar. Então, a gente pode apresentar uma técnica com menos fios ou um fio a fio para ficar o mais natural e que os cílios dela comporta. Então, existe toda essa análise, tanto facial quanto do olho da pessoa. Entendi. E após a aplicação, digamos assim, a pessoa já colocou os cílios, quais são os cuidados, as técnicas, o que a pessoa tem que fazer para ter aquele capricho para ter mais durabilidade? Isso, exatamente. Isso manda muito, porque é o que a gente fala. A durabilidade dos cílios é 50% da profissional, a técnica que ela usa, os produtos que ela usa, e 50% a cliente, com os cuidados que ela vai ter em casa. Então, eu entrego um kitzinho, home care, e dentro dele vem um pós-procedimento. Eu coloco um shampoozinho neutro, coloco a escovinha. A escovinha, ela pode pentear os cílios quando ela achar que é necessário, até porque ele estimula a circulação sanguínea e para acelerar ali o processo dos fios naturais, mas isso é outra história. Então, eu coloco o shampoozinho, coloco a escovinha e ensino ela como lavar e coloco um bombonzinho também para adoçar mais a vida da cliente. Ali tem o procedimento, tudo certinho, mas tem outras coisas, né? Até mesmo abrir o forno com o rosto ali de frente, né? Então, eu gosto de explicar tudo para a pessoa, para ela poder fazer os cuidados tudo certinho e ter a durabilidade que ela precisa e que é para ter. Entendi. Agora, cair cílios é normal, né? Normal. Né? Porque diariamente se cai cílios, né? Exatamente. Agora, tem que fazer uma manutenção? Tem que fazer uma segunda visita, digamos assim? Isso. O bom de Celeste Design é que é um processo que ele não para. A pessoa não vai ali, pronto, acabou, você tem que ficar correndo atrás de cliente. Não, ela vem, depois ela tem que vir para manutenção, todo mês. Então, é um ciclo ali, né? Então, os cílios, é normal cair de 3 a 5 cílios naturais por dia.
Então, você vai ver o cílio artificial com o seu cíliozinho, ou o seu cílio natural, ou o artificial só. Então, esses cílios é para durar aí uma média de 15 a 21 dias, que é a média que a gente pede para as clientes voltarem para manutenção. Para ficar sempre com cílios bonitos, não ficar com aquelas falhas, né? Entendi. E, tipo, você vê caindo o seu único cílios com os outros penduradinhos, né? Digamos assim. Não bate um desespero? Ninguém já te ligou assim, nossa, caiu uns 3, 4 cílios aqui. Você tem que explicar que é normal esse procedimento. Inclusive, eu até preciso gravar uns vídeos para colocar isso, porque é uma dúvida muito frequente entre as pessoas. Isso é muito bom, sabia? Isso quer dizer a retenção da profissional. Porque o seu cílio natural, ele tem uma fase de crescimento. Ele tem 3 fases. Ele nasce, ele cresce e ele cai. Então, se o fio artificial caiu junto com o seu natural, isso é ótimo. É uma ótima retenção. Então, é super normal você ver o cílio artificial com o seu cíliozinho ali. É a fase de crescimento dele. Então, ele está sempre nascendo, crescendo. Dura uma média aí de 120 dias, mais ou menos, o ciclo de vida dos cílios. É bem menor que um cabelo, bem menor. Nossa, é uma coisa que você fala, é só uns cílios, mas ninguém imagina, né? Todo o cuidado que tem que ter, toda a técnica. Exatamente, tem todo um estudo por trás, né? E outra coisa, às vezes a pessoa fala assim, nossa, tem uma experiência ruim, tipo, nossa, eu fiz os cílios e depois que eu tirei, caiu tudo meus cílios, tá bem ralinho. Às vezes é a impressão da pessoa, porque ela tá ali diariamente vendo os cílios dela cheio e quando ela tira, tá os cílios dela natural, que realmente é mirradinho. Então, o que a gente faz? A gente tira fotos do antes, porque se a pessoa vier te questionar isso, você tem as fotos para mostrar para ela. Entendeu? Porque às vezes é uma impressão da pessoa, não é que caiu. É porque ela tava tendo aquele, né? Ela tava com um costume, saiu, né? Então, entendi. Isso são pontos para fazer tudo... postagens no Instagram, são curiosidades que as pessoas não sabem, né? Qual é a maior curiosidade que já te perguntam, assim, as dúvidas frequentes? Quais são as dúvidas frequentes que você mais recebe? Meus cílios não vai cair? Essa é a top de... Meus cílios vai aguentar? Eu tenho medo de fazer. Meus cílios não vai cair? A técnica aplicada da forma correta, isolamento ali do fio correto, colado na distância correta da raiz... É super, super saudável, não tem problema nenhum. E o melhor, não dói. Não dói mesmo, tá? Não dói nada, não senti nada. Parecia que tava fazendo massagem no rosto, no olho. Elani, eu queria que você falasse, pra gente poder encerrar esse quadro, um pouquinho como essa sua dica, quando você saiu, que me marcou, quando a gente se conheceu, a frase que você usou, a sua virada de chave. Eu queria que você falasse exatamente o que você falou hoje, o quanto que você ganha para as horas que você ficava trabalhando, essa diferença, o seu custo de vida em relação a hoje eu tenho tempo para mim, hoje eu tenho tempo para minha família, hoje eu tenho tempo para me dedicar ao que eu quero. Eu queria que você falasse exatamente essa mensagem para quem está pensando em empreender ou está naquela dúvida. Eu falo assim, na minha área, vamos dizer aí, na área de lash design, na área da beleza. Estude muito, treine muito, esteja ao lado de pessoas que te coloquem para frente. E eu não me planejei muito, eu acho que assim, a gente está sempre pagando alguma coisa, né? Então, se você for esperar terminar de pagar tudo que você tem que pagar para você tomar essa decisão, você vai continuar ali. Então, tem medo? Vai com medo mesmo. E eu acho que o primordial, estudar, tá sempre em constante, porque o mercado ele tá se atualizando todo o tempo e igual a gente falou, se você não se atualiza também, você vai ficando para trás, né? E é isso, gente, não tenha medo, coloque Deus em primeiro lugar sempre, peça sempre direção, sabedoria. E vai que vai. Vai que vai, né? Vai na cara e na coragem, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sei que ainda é muito cedo para fazer comparações financeiras, mas você falou, hoje, se você atender um cliente por dia, né? Equivale ao seu segunda a sexta? Se eu atender um cliente por dia, eu ganho o dobro do que eu ganhava lá em um dia. Uma cliente por dia para fazer a aplicação. Não a manutenção, porque a manutenção é um pouco mais em conta. Mas uma aplicação, se eu fizer uma aplicação por dia,
eu ganho o dobro do que eu ganhava lá no dia. Trabalhando 2h30, que seja. E sendo que você trabalhava de 7h30 a 5h30 com 1 hora de almoço. É surreal, né? Então você fala assim, ou vai ou vai. Ou não vai, tem ou ou vai ou não, ou vai ou vai. Ou vai. Eu tive recentemente um pensamento, esses dias atrás, que eu falei assim, eu estava passando por um problema meu com um cliente e eu pensei em desistir. Mas eu estava muito atrelada de coisas na minha cabeça, assim, sabe? E eu pensei em desistir. Eu falei, não, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Eu coloquei o não em primeiro lugar. Depois eu parei pra pensar e eu falei, opa, por que eu coloquei o não em primeiro lugar? Por que eu não coloquei o que eu posso fazer? Por que eu tô com esse pensamento negativo? Por que eu tô com esse pensamento assim? Então, assim, tá falando com você aqui, do jeito que você fala tão positivamente em relação ao que você gosta de fazer, ao que você ama, ao que você tá se dedicando. Você saiu de algo que você não estava se sentindo bem, saiu aquele peso e hoje você está se dedicando a algo que você gosta, é muito gratificante ver isso. Foi uma análise interna que eu fiz, é uma coisa que eu gosto de trabalhar com isso, mas eu tive que parar para pensar e falar, eu não posso colocar o não na frente. Eu tenho que falar aonde eu estou errando, o que eu tenho que fazer, como que eu posso fazer e como que eu posso melhorar. Então, assim, eu particularmente vendo você falar a sua história de vida para mim, como você decidiu isso. Fico feliz de saber que eu fui sua primeira cliente, tá? Não precisa ficar com medo de contar isso, não, porque foi muito importante. Você agiu perfeitamente como uma ótima profissional. E o momento da sua decisão foi o momento onde eu falei assim, eu tenho que levar ela. Ela tem que contar essa história. Ela tem que falar que ela saiu do emprego que ela tinha, garantido, de 8 anos, para ela se dedicar a algo do nada, do zero. E hoje você está com a sua empresa aberta, você está com o seu logo, você está estudando, você está buscando conhecimento. E querendo ou não, amanhã ou depois você vai criar a tua marca, o teu perfil. As pessoas vão te conhecer. É recente, Sim. Mas é um bebezinho de 2 anos. Você está caminhando ainda, né? Está começando. Então, Elani, eu agradeço você estar aqui comigo hoje. Agradeço esse nosso bate-papo. Queria contar que estou feliz em relação a tudo que conversamos. Espero que as pessoas também usem como um exemplo todos esses passo a passo que você falou. Não só é um cílios, é uma autoestima, é um empreendedorismo, é você se colocar em primeiro lugar. A sua panela de pressão, você abriu a tampa e aliviou. Hoje você tem mais tempo para sua família, para o seu filho, para você se dedicar a você mesmo. Mesmo com imprevistos, você não parou, você ainda está buscando conhecimento. Isso é importantíssimo. E gostaria de saber se você não pode deixar os seus contatos, como as pessoas te buscam, como elas entram em contato com você. E quais as suas redes sociais, telefone, você pode comunicar, por gentileza? Claro. Priscila, eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz. Igual você falou, né? Eu estou no começo, mas eu fiquei muito, muito feliz de poder participar dessa entrevista. Hoje eu estou atendendo no estúdio da Daniela Barbosa, fica ali próximo ao Shopping Jaraguá, na Rua Humaitá. E as minhas redes sociais, Elane DS, WhatsApp? Pode passar. 19 99289 2423. Quer deixar uma mensagem final? Se você acredita, você pode. Muito obrigada. Obrigada, Elani. Obrigada a presença de todos. Eu estou muito contente com estar com uma pessoa que está recentemente começando, porque é o passo 1. Eu fico feliz com o que está acontecendo com você e que seja um grande sucesso sempre, tá? Obrigada. É o passo 1. Você pode ter certeza que só vai crescer. Muito obrigada a presença de todos, um bom domingo e fique com as redes sociais e todas as informações nas descrições.